Esse duas vídeos. Olá pessoal, aqui é a professora Magda. Nós vamos começar esse módulo de comparação de duas médias e duas variâncias. Essa é a primeira videoaula do nosso módulo. Nessa videoaula eu vou dar uma introdução de dois contextos onde pode acontecer a comparação de duas médias e também a gente vai falar sobre o caso pareado de comparação de duas médias e a gente vai falar especificamente do teste paramétrico. Então, como que eu comparo duas populações? Então, vamos lembrar no contexto de inferência estatística que a gente tem uma população de interesse e a gente retira uma amostra dessa população, dada a impossibilidade de avaliar todos os indivíduos da população. Então, a gente viu no módulo, na videoaula anterior, quando a gente queria comparar a média de uma população com um valor específico. Um outro interesse pode ser quando a gente tem dois grupos, ou seja, duas populações, e eu quero comparar essas duas populações. Então, a gente tem que verificar primeiro se existe alguma relação entre essas populações. Então, se eu retiro amostras dessas populações, elas têm alguma relação entre elas? Então, o primeiro caso aí é quando as amostras são independentes. Então, elas são duas amostras completamente separadas, uma de cada população, e as observações do grupo 1 não têm qualquer relação com as observações do grupo 2. Inclusive, o tamanho das amostras pode ser diferente. Por outro lado, quando eu tenho amostras pareadas, ou também que são chamadas de dependentes ou emparelhadas, cada observação de um grupo, ela tem o seu respectivo par no segundo grupo. Então, a gente pode pensar como se a nossa amostra fosse constituída de N pares de indivíduos. Então, nesse caso aqui, eu não posso misturar os elementos de uma amostra e de outra, porque se eu misturar, eu vou perder o par, eu vou perder a relação com o elemento na outra amostra. Vamos fazer alguns exemplos aí para a gente ilustrar melhor esses dois tipos de amostras. Então, primeiro, gostaríamos de verificar se as duas formulações de tinta, uma padrão e uma nova, possuem tempos de secagem iguais, ou se a formulação nova possui o efeito de reduzir o tempo de secagem. Então, para investigar essa suspeita, um grupo selecionou 20 espécimes de teste e os dividiu em dois grupos. Então, 10 espécimes foram pintados com a formulação padrão e 10 com a formulação nova. Então, para cada espécime de teste, em cada grupo, a gente observou o tempo de secagem em minutos. Então, estou percebendo aqui que as duas amostras têm o mesmo tamanho, 10, mas cada espécie de um grupo ele não tem relação com nenhum outro elemento do outro grupo, tá? Então, são amostras independentes. No segundo caso aqui, a gente gostaria de verificar se dois métodos de previsão de resistência de traves planas de aço, o método K e o método L, resultam em previsões iguais ou diferentes. Então, para isso, foram selecionadas 9 traves planas de aço e aplicou os dois métodos de previsão em cada uma das traves. Então, no caso aqui, a gente tinha uma amostra de tamanho 9 e cada trave pode ser vista como um par, porque em cada trave foi aplicado tanto o método K quanto o método L. E a variável observada é a carga prevista ou a observada. Então, o que acontece nesse caso é que a gente sabe que a carga, a resistência, ela depende não só do método, quanto também do valor real da trave. Então, faz sentido aqui a gente comparar os métodos utilizando as mesmas traves. Então, nesse caso, as amostras são dependentes. Depois aqui, para comparar a eficácia de dois preventivos contra enjoos, foi dividido aleatoriamente uma amostra de 400 marinheiros em dois grupos de 200. A pílula A foi tomada pelo primeiro grupo e a pílula B foi tomada pelo segundo grupo. Então, foi verificado durante uma tempestade que 152 dos 200 marinheiros que tomaram a pílula A não enjoaram, enquanto 132 dos 200 que tomaram a pílula B não enjoaram. Então, ou seja, a pílula A ela foi eficaz em 76% dos casos,
enquanto a pílula B em 66% dos casos. Então, a pergunta aqui é: a amostra da pílula A, ela é independente da amostra da pílula B? Então, sim, né? Porque o grupo de 400 foi dividido em 2 e os marinheiros do grupo A, eles não têm qualquer relação com os marinheiros do grupo B. Então, nesse caso, as amostras são também independentes. No segundo caso, um pesquisador deseja verificar se um determinado tipo de tinta mantém a temperatura de lâminas de aço mais baixa do que a temperatura sem o uso de tinta. Então, para isso, foram separadas 15 lâminas. Cada uma dessas lâminas foi dividida em 2 partes e foi aplicada a tinta em uma das partes, deixando a outra parte sem tinta. Então, o tratamento 1 é a ausência da tinta e o tratamento 2 é a presença da tinta. Então, como foram 15 lâminas divididas em pares, a gente tem aí que a nossa amostra é dependente ou emparelhada. Tá? Então, novamente aqui, o pareamento ele é usado para controlar uma variabilidade, no sentido de que eu estou comparando amostras que são realmente parecidas. Tá? Quando a gente divide uma lâmina em 2, eu estou considerando essa questão aí de que a lâmina ela pode ser aplicada de 2 vezes, né, em 2 tratamentos, e a gente vai fazer isso para que não haja, por exemplo, casos onde naturalmente algumas lâminas já tenham temperaturas maiores que as outras, né, que possa estar interferindo na medição aí da variável que é a temperatura. Um outro exemplo aí, então, o artigo reporta um estudo em que se pediu a 14 pessoas estacionarem de forma paralela 2 carros com barras de direção e raios de giro muito diferentes. Então, o tratamento 1 é o carro 1, o tratamento 2 é o carro 2. Então, 14 pessoas, né? Cada uma, nesse caso, é um par, porque cada pessoa dirigiu os 2 carros, né? Estacionou os 2 carros. Então, a variável observada o tempo em segundos para estacionar o carro. Então, nesse caso aí, as amostras são emparelhadas. Qual que foi a necessidade de fazer um experimento de forma pareada aí nesse caso? Porque a gente sabe que, no caso de estacionar, uma variável de interesse, né, é realmente a barra de direção e o raio de giro, mas também outra coisa que pode interferir nesse tempo é a habilidade da pessoa em estacionar o carro. Se eu pego a mesma pessoa e peço para dirigir o mesmo de carros diferentes, eu estou anulando aí essa questão da habilidade. Então, para comparar 2 médias, os passos do teste de hipótese são os mesmos que a gente viu, tá, anteriormente. Então, a gente vai definir o parâmetro, né, por exemplo, média ou proporção. A gente vai definir quem que é H0 e H1, escolher o alfa, definir o teste estatístico que eu vou utilizar, calcular a estatística de teste, calcular o valor P e compará-lo com o alfa e, por fim, concluir o teste. Então, na comparação aí de 2 médias, a gente vai colocar na hipótese nula a igualdade das médias. Lembra que sempre a igualdade tem que estar no H0. Então, eu posso testar, por exemplo, se a média da população 1 é igual à média da população 2 ou se tem alguma diferença entre elas. Isso aqui pode ser reescrito dessa forma, né? Mi1 igual a Mi2 pode ser reescrito como Mi1 menos Mi2 igual a 0 ou sob a hipótese alternativa diferente de 0. No caso de amostras pareadas, essa diferença de médias ela pode ser escrita como a média das diferenças, né? Então, isso equivale a testar se a média das diferenças é igual a 0 ou é diferente de 0. E em todos os casos aqui que a gente vai fazer, a gente está supondo que as amostras são amostras aleatórias simples. A gente vai ver o caso de amostras dependentes e independentes. E como que eu faço para calcular o valor P quando eu estou comparando médias? Então, a mesma ideia quando a gente tinha uma média sendo comparada com um valor específico. Então, se eu tenho aqui um teste
unilateral direito, né? Lembra que é direito porque a gente vai ficar com H1 para valores grandes dos meus resultados amostrais. Então, consequentemente, o meu valor P vai ser a probabilidade da T com tantos graus de liberdade que depende do teste, for maior ou igual que a estatística de teste que eu calcular. Se eu estiver testando que a média da população 1 é menor que a 2, o valor P é a probabilidade dessa T ser menor ou igual que a estatística de teste. E se eu estiver testando se as médias são diferentes, o valor P é 2 vezes a probabilidade da T ser maior ou igual que o módulo daquela estatística de teste. Então, fazendo o primeiro caso das amostras pareadas, tá? Então, a gente tem N pares de indivíduos. Então, o tratamento 1 foi aplicado a um elemento do par, que a gente está chamando de X, e o tratamento 2 foi aplicado ao outro elemento do par, que a gente está chamando de Y. Então, as médias populacionais, elas são desconhecidas, né? Então, é o Mi1 e Mi2, eu quero compará-las, e eu vou fazer isso, como eu estou no caso de pareamento, através da média das diferenças. Então, o procedimento, eu tenho lá o meu conjunto de dados com N pares, as medidas de X e as medidas de Y para esses pares. Então, eu vou fazer a diferença dessas duas observações para cada par, e aí eu vou ter uma amostra agora de N elementos que consistem da diferença de X com Y. E aí eu vou testar se a média dessas diferenças aqui é igual a 0 versus maior, menor ou diferente. Então, a gente vai calcular a diferença das observações, como eu comentei, e a estatística de teste vai ser dada por essa expressão aqui, onde o D barra é a média dos Ds, né, a média amostral, o SD é o desvio padrão dessas diferenças, lembrando que o desvio padrão é calculado dessa forma aqui, né, que é o somatório de xi menos di menos d barra ao quadrado sobre n menos 1, e a gente vai usar como distribuição de referência a distribuição T n menos 1. Então, esse teste que a gente obteve aqui, ele é equivalente ao teste para uma média. Então, repare que eu estou comparando uma média com um valor aqui, que no caso é 0. Então, para aplicar esse teste, uma ou ambas das seguintes condições devem ser satisfeitas. Ou a população tem distribuição normal, ou o N tem que ser maior do que 30. Então, para a gente fazer o teste utilizando o método do intervalo de confiança, a gente vai calcular o intervalo de confiança dessa forma aqui. Então, no caso que eu estou testando se a média das diferenças é igual a 0, eu vou verificar se o valor 0 está dentro desse intervalo. Se ele estiver dentro do intervalo, a gente não rejeita a hipótese nula. Se ele estiver fora, a gente rejeita. Uma outra observação aí é que esse método ele é bastante robusto para afastamento da distribuição normal, ou seja, ele vai funcionar razoavelmente bem se o afastamento da distribuição normal, quando o N for pequeno, não for muito extremo, se a distribuição não for muito assimétrica. E aí esse requisito é geralmente satisfeito quando a gente não tem muitos outliers e o histograma não se afasta muito dessa distribuição normal. Uma terceira observação aí é que a gente utilizou o critério de N ser maior que 30 para considerar que a amostra é grande, para justificar a distribuição das médias amostrais por uma distribuição normal. Só que esse valor mínimo ele vai depender também do quanto que a população se afasta da normal. Então, a gente tem que verificar lá se, por exemplo, o N31, se a distribuição das médias for muito assimétrica, então não adianta ser maior que 30. Vamos fazer agora um exemplo numérico aí desse teste para duas amostras emparelhadas. Então, é aquele exemplo da previsão de resistência para 9 traves de aço utilizando dois métodos diferentes, o método K e o método L. Então, a gente quer verificar um nível de 5% de significância se existe diferença nas previsões dos dois métodos.
Então, aí a gente vai supor, como a amostra é pequena, né, igual a 9, vai supor que elas foram retiradas de distribuições normais. Então, aqui eu tenho o conjunto de dados, né? Então, todas as medições usando o método K, usando o método L, e como as amostras são emparelhadas, dado que essas traves aqui são únicas, né? Então, essa primeira linha aqui corresponde à mesma trave. A gente vai calcular a diferença entre eles para verificar se os métodos resultam em médias iguais ou em médias diferentes. Calculada a diferença, a gente observou que a média dessas diferenças é 0,2739 e o desvio padrão é 0,1351. Então, eu estou testando aqui se a média de K é igual a de L ou se tem diferença. As amostras são pareadas. Eu fiz a diferença calculando K menos o L. Isso aqui é importante, tá? Porque tem que estar aqui nessa ordem. Então, aqui está μ de K diferente de μ de L, a diferença tem que ser K menos L. N é 9 e aqui eu repeti o valor que eu obtive lá nas diferenças. Então, como as amostras são pareadas, eu posso testar simplesmente se a média das diferenças é igual a zero ou diferente de zero. Calculando a estatística de teste, a gente vai só substituir esses valores aqui, que eu já tinha encontrado, isso dá 6,0822. Então, como é um teste aqui bilateral, o valor P a gente vai fazer duas vezes a probabilidade da T8, que é N-1, ser maior do que 6,0822, que é a nossa estatística de teste. Utilizando o software R, como a gente fez na videoaula anterior, para calcular essa probabilidade, isso vai dar 0,000148. Duas vezes isso dá 0,000296. A gente vai comparar esse valor P com o alfa, que no caso aqui é de 5%, e, consequentemente, rejeitar a hipótese nula, já que esse P é menor do que o alfa. Então, a gente está rejeitando a hipótese de que as médias são iguais. Então, a conclusão, né, a gente rejeita a hipótese nula ao nível de 5%, ou seja, há evidências de que as previsões médias dos métodos sejam diferentes. Um segundo exemplo, foi solicitado a 14 pessoas para estacionarem 2 carros, né, de forma paralela. Então, os carros eles têm barras de direção e de raio de giro muito diferente. E aí foi registrado o tempo em segundos de cada pessoa para estacionar. Então, ao nível de 10%, a gente quer saber se há evidências de que o tempo médio para estacionar o carro 1 é maior do que o tempo médio para estacionar o carro 2. Então, a gente, como a amostra é pequena, a gente está supondo aí que os tempos tenham distribuições normais. Nas próximas videoaulas, a gente vai ver a respeito dessa suposição de distribuições normais, tá? Porque na prática a gente não simplesmente supõe que tem distribuição normal, a gente tem que verificar através de testes e também fazer gráficos, né? Faz um histograma para ver se está parecido com a distribuição normal. Então, nesse caso aqui, como a gente está vendo a princípio só o teste, a gente vai supor que tem distribuição normal. Então, o N aqui, né, é 14. A gente calculou aqui a diferença, porque o mesmo indivíduo estacionou os 2 carros. Então, eu fiz aqui, ó, o automóvel 1 menos o 2, né, que é a diferença. Lembrando que a gente tem sempre que manter o sinal, tá? Se a diferença for negativa, deixa o sinal de negativo. E aí, com essa nova amostra aqui de diferenças, a gente tem uma média de 1,21 e o desvio padrão de 12,68. Então, quero comparar a média, o tempo médio para estacionar o carro 1 com o do carro 2. E eu quero verificar se o do carro 1 é maior do que o do 2. Então, a gente tem que, de novo, manter essa ordem aqui na hora de fazer a diferença. As amostras são emparelhadas, né? Então, isso implica que a diferença das médias é a média das diferenças. Então, eu estou testando aqui se a média das diferenças é maior que zero. Então, aqui eu repeti os dados, né, amostrais que foram encontrados. A minha estatística de teste, né, que é D bar dividido por SD dividido por raiz de N, isso vai dar 0,357. Calculando o valor P, agora a gente tem aqui um teste unilateral, né, lembrando que o sinal do valor P ele vai acompanhar o sinal da hipótese alternativa.
Então, o valor P vai ser a probabilidade da T13, que é N-1, ser maior que 0,357. Então, utilizando o software R, a gente obtém 0,3634. Então, o valor P a gente observou que é maior do que o alfa, consequentemente, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, a conclusão aí para esse exemplo, não rejeitamos a hipótese nula ao nível de 10% de significância. Isso quer dizer que não tem evidências de que o tempo médio para estacionar o carro 1 é maior que o tempo médio para estacionar o carro 2. Então, para encerrar essa videoaula, eu deixei para vocês esse exercício de fixação e também outros 3 exercícios que eu coloquei lá no Moodle, tá? Eles foram retirados do livro do Triola. Se alguém tiver acesso a esse livro, vocês vão ver que lá tem vários exercícios para quem quiser fazer. Então, se ficou alguma dúvida a respeito dessa aula, peço que vocês postem lá no fórum de interação e o conteúdo dessa aula também está lá no meu Instagram. Eu organizei tudo naquelas guias, tá, do Instagram. Então, um abraço para todos, fiquem bem e até a próxima videoaula.